Buenos, esse é para você, esse vídeo é para você que está com problema financeiro ou que está com problema no trabalho. Por que eu coloquei esses dois tópicos assim de uma forma tão meio aleatória, né? Mas é porque elas podem ter uma fonte em comum, que é a deficiência, a crença de deficiência da autonomia. O que é isso? Na verdade, isso acontece muito com aquelas pessoas que foram super protegidas na infância, na adolescência, na sua historicidade. Geralmente a gente vê ou por parte dos responsáveis, né, pai, mãe, um tio, etc. Então tudo aquilo que a criança ou adolescente fazia tinha um grande respaldo de um adulto que às vezes tomava a frente, ou o tempo inteiro tomava a frente, e aí fazia aquela criança ou aquele adolescente acreditar que a dinâmica era essa mesmo, né? Alguém vai fazer por mim, então vai dar tudo certo. Não estou acostumado a correr atrás, alguém faz por mim. Ou se eu tiver que fazer sozinho, eu sempre vou arrumar alguém para fazer comigo. Por quê? Porque eu tenho a crença de que sozinho eu não consigo fazer. Esse é um grande ponto. E eu me lembro, porque na minha época no direito, por várias vezes eu fiz parcerias, né, no qual fazia um trabalho pesadíssimo e a pessoa não fazia tanta coisa e a gente rachava os honorários, mas, na verdade, por trás havia ali um senso de que eu não conseguiria fazer sozinho. Aí você vai justificando de forma consciente, né, falando, na época eu falava, eu não gosto de gente, olha isso, eu não gosto de gente, então não quero ter contato com cliente, então se fica em contato com cliente, todo o resto deixa comigo que eu faço. Então, era sempre uma forma de eu ter alguém ao meu lado para eu me sentir mais capaz de fazer as coisas. E eu lembro até uma vez meu pai falando, e foi ele que me deu esse alerta, ele falou, você já percebeu que tudo que você faz tem que ter alguém com você, você não faz nada sozinho? Na época foi um negócio que me machucou muito, mas pô, tinha todo sentido, e era exatamente isso, um senso de pouco poder autônomo, pouco poder de eu fazer as coisas sozinho e fazer as coisas acontecerem. Entende? Isso traz também uma bagagem de falta de merecimento, de certa incompetência, incapacidade. Então, onde é que a gente encontra isso? Na sua historicidade, no conjunto de fatos que compõem a sua experiência e, por conseguinte, a sua subjetividade, o que você acredita. Muitas vezes, quando nós somos super protegidos, é muito comum que os responsáveis sempre tomem a frente para que você não erre, tomem a frente para facilitar, né? Não vai ter esse trabalho, deixa que eu te dou logo, né? Não te dá o peixe, não te ensina a pescar. E a primeira coisa é a criança ou adolescente ir acreditando que essa é a dinâmica, né? Sempre vai acontecer, porque sempre acontece, sempre dá certo, alguém tem que fazer por mim, e aí a pessoa começa a se sentir merecedora de tudo, quando ela vai chegando à fase adulta, ela começa a se sentir merecedora de tudo, ou esperando, mesmo que de forma inconsciente, que alguém vá lá e resolva, alguém vá lá e faça. Então esse problema faz com que a pessoa fique ali numa seara de imaturidade. Por quê? Porque ela está sempre esperando, sempre dependendo emocional e muitas vezes fisicamente de alguém para salvá-la, para ajudá-la, para conseguir executar aquilo que ela imaginou. Muitas vezes essas pessoas têm sacadas maravilhosas, têm ideias maravilhosas, mas na hora de executar elas não conseguem fazer isso sozinhas. Elas precisam de alguém, porque não se sentem capazes ou não se sentem seguras o suficiente para poderem chegar àquele resultado que elas almejam. E isso faz parte das crenças que vão segurando ali, falando, poxa, você não faz nada. Olha o tanto de frases que muitas pessoas ouvem, né? Você não faz nada direito, você não consegue fazer nada, sempre tem alguém para te ajudar, você está esperando que eu te ajude, eu sempre tenho que te ajudar, etc. E aí a pessoa realmente vai acreditando que ela sozinha ela não é capaz de fazer nada. E ela sempre vai precisar de alguém para poder fazer alguma coisa. E aí eu vou colocar, partindo dessa grande premissa, os dois tópicos, né? Primeiro, financeiro, e isso é um problema seríssimo, porque pouquíssimas pessoas no Brasil tiveram educação financeira. Né? Tem aí um burburinho com relação a colocar educação financeira, alguns colégios já têm educação financeira nas escolas. Por quê? Porque você precisa entender de dinheiro.
Quando o papai cuidava do dinheiro e só dava o dinheiro para você, quando dava o presentinho para você do dinheiro que ele juntou, das aplicações que ele fez, o que é algo raro, porque na maioria das vezes os pais também não têm esse nível de instrução sobre dinheiro, as pessoas começam a lidar com o dinheiro de uma forma não planejada, de uma forma até irresponsável de algumas formas, e uma forma infantil, porque elas não sabem lidar com o dinheiro. Logicamente, podem haver várias outras crenças aí sobre dinheiro, mas eu estou falando com relação à autonomia. Se eu não estou acostumado a pegar em dinheiro, se eu não estou acostumado a investir, não estou acostumado a poupar, não estou acostumado, e sempre tem, eu não tenho nenhuma consequência advinda disso, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu nunca precisei saber sobre dinheiro, porque eu sempre peguei dinheiro e sempre teve dinheiro na minha mão. Né? Pego dinheiro, eu gasto, eu pego dinheiro, eu seguro, coloco na poupança, que não rende nada, entende? Então, e aí eu me coloco também, porque eu acho que uma das grandes viradas na minha vida foi quando eu comecei a aprender sobre dinheiro. Saber como economizar, saber fazer todo o planejamento, fazer planilha, precisei aprender Excel, básico do básico, não é nada maravilhoso, mas que eu pudesse ter algum controle, começar a aprender sobre investimentos e etc. Isso me ajudou enormemente. E não adiantaria nada eu ter evoluído na minha profissão e não ter entendido de dinheiro. Então, tudo isso vale muito a pena. Por que eu não entendia de dinheiro até meus 40 e poucos anos? Porque simplesmente eu não tive educação financeira em casa e está tudo bem. Eu tinha que ter corrido atrás, não tinha não havia tantas informações como agora com a advento da internet. Olha o tempão. E até então, para mim, não fazia muita diferença. Ganhar dinheiro, gastar o dinheiro e usar um cheque especial, era uma loucura. E hoje em dia, com muito mais tranquilidade, eu consigo entender, consigo fazer uma reserva. Então, jogo de gente grande. Mas pela falta de autonomia, porque sempre tinha alguém que fazia isso por mim. Né? Pai e mãe, e também não sabiam lidar com dinheiro, então você também vai lá, vai tocando, e isso é ruim, porque se você não tomar, e esse é o ponto, se você não tomar responsabilidade pela sua maturidade, pela sua maturação, você vai continuar adulto, cada vez mais velho, mas com comportamento de criança, comportamento imaturo. E quando a gente fala sobre dinheiro, subsistência, fala sobre consecução de planos, execução de atividades, é muito importante você entender que a gente está falando sobre assuntos de gente grande, de adulto. Só que aqueles que têm problemas com relação à autonomia, porque sempre alguém fez isso por elas, não vai conseguir alcançar esse nível na sua vida. Eu quero que você alcance. Beleza? O mesmo também se faz, já falei das finanças, o mesmo se faz também com relação a coisas do trabalho. Muitas vezes as pessoas esperam muito dos outros, né? Esperam que alguém vá lá e salve, esperam que alguém seja mais generoso, mais colaborador, mais empático. Eu estou lembrando, eu trabalhei no escritório de advocacia, onde certa feita um dos advogados, uma advogada estava fazendo trabalho, era muito trabalho só para ela. E na inocência, né, eu falei, não, pô, se eu terminar aqui antes, eu te ajudo aí, e tá tudo bem. Aquela coisa de, não, pô, se eu posso fazer, vou ter um tempo livre, tá tudo certo. E aí eu fui tentar regimentar uma galera ali para poder ajudá-la, porque era muito trabalho. E aí quando eu fui conversar com um outro advogado novo também, novo de idade, ele falou assim, e daí? Ema, cada um com seus problemas. Naquele momento, eu fiquei muito atônito. Eu falei, pô, o cara não teve pudor nenhum de falar isso. Pô, cadê o espírito do cara de coleguismo, de generosidade, né, de colaboração? E aí depois eu fui entender, depois de muito tempo, né, que a vida é assim. Não tem ninguém para fazer por você.
né? É o que eu no Velho Testamento falo, não sou seu pai, não tem ninguém que vai lá e não, deixa que eu vou fazer por você. Não vai. Se você não for lá e fizer, mas eu não sei, eu não tenho noção. Procura, se vira. Mas você precisa tomar as rédeas da sua vida e fazer a coisa acontecer. Não sei, aprenda. Pô, o YouTube tá aí. Pra qualquer coisa que você quiser fazer, você bota no YouTube, o negócio sempre tem vídeo. Eu lembro de uma vez no estágio com o juiz, se eu vou falar, né, Rafael Carneiro, gente boa, eu consegui ver esse vídeo, não dá um toque. Ele falava assim, Alan, e na época da internet, nada. Alan, qualquer coisa que você quiser saber, cara, procura livro que alguém já escreveu sobre. Mesma coisa no YouTube. Se você quiser saber alguma coisa, bota ali na pesquisa do YouTube que você vai achar. Então, só que se você ficar esperando alguém fazer por você, como sempre aconteceu, por quê? Porque sempre as coisas aconteceram para você. A gente se sente até um pouco especial, né? Não, me sinto especial, porque eu sou iluminado, as coisas acontecem para mim. Muito pelo contrário, muitas vezes você está perdendo muitas oportunidades, bastante que você se mexesse um pouco. Né? Ainda que você não saiba direito a direção, se mexa. Logicamente, se puder buscar informações para que você saiba a direção, fica melhor. Mas o que você não pode fazer é ficar ali parado, impassível, esperando que aconteça um milagre, que não vai acontecer. E você precisa respeitar causa e efeito. Aquilo que você faz vai ser aquilo que você vai colher. Se você não fez, não tem nada. Entende? Então, assim, o que eu estou querendo te dizer é que se você parar para perceber muitas coisas que dizem respeito a problemas financeiros ou a problemas no trabalho, dizem muito mais ao que você precisa desenvolver e tomar as rédeas, e tomar a responsabilidade e melhorar do que qualquer outra coisa externa. Logicamente, podem acontecer várias coisas externamente, mas o principal é, as coisas que você precisa corrigir ou melhorar em você, elas precisam ser feitas agora. Por quê? Porque ninguém vai aparecer para te salvar. Fiquei terra. Beleza? Então esse vídeo é para que você acorde e tome as rédeas das coisas que estão ali. Se você parar de alguma forma, ou o estado financeiro, se você ficou até o final do vídeo, é porque a coisa clicou aí para você. Tanto o estado financeiro, teu estado financeiro não está bom, quanto problemas do trabalho, você precisa saber que você colaborou de alguma forma para chegar nesse momento. Então o negócio é, qual foi a minha parcela de responsabilidade? Essa. O que eu preciso melhorar? E cai dentro para melhorar. Meta a mão. Vai em frente. Não sei, não tive isso. Não adianta ficar parado culpando os pais ou culpando o mundo. Não adianta. Você precisa se mexer. Agora, logicamente, o melhor é que você se mexa com já uma certa noção daquilo que você precisa fazer. Mas você precisa se mexer como adulto. E isso faz parte, a gente veio, assim, fica muito claro para mim que a gente veio ao mundo para amadurecer, para estar ali seguindo a vida e enfrentando os desafios referentes a cada período dela. Né? Na época que você era adolescente, o que você queria? Queria ali estar formando identidade, queria fazer parte do mundo, pertencer. Né? Então já não é a mesma coisa. Queria conseguir as garotinhas, as meninas queriam lá o bonitinho da sala, depois queriam casar e etc. Mas o principal é a gente entender que a cada momento você tem um desafio, mas esse desafio só você pode aceitar e enfrentar. Não fique esperando que aconteça um milagre, porque não vai acontecer. Você é o milagre. Você é o milagre. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você chegou até aqui, eu não acredito que você não vai dar um like, não vai curtir, não vai compartilhar e não vai comentar desse vídeo. Vou ficar profundamente mal. Vou ficar aqui doído, porque você não está fazendo, não está dando essa moral que a gente precisa para poder crescer o canal. Tá bom? Espero que te ajude. Aproveita e compartilha com aquela pessoa que você sabe que está precisando ouvir isso. E tamo junto. Valeu.